Fala pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui. Estamos aqui iniciando mais uma aula, começando aí a falar sobre as leis de Newton, né? Iniciando essa aula por primeira lei de Newton, nós teremos uma sequência aí falando sobre a primeira, a segunda, a terceira lei de Newton e também as aplicações da segunda lei de Newton, né? Que é muito importante aí, um conteúdo que praticamente engloba aí toda essa parte relacionada à aplicação de forças em corpos, né? E colocação de forças em bloquinhos e tudo mais, então é importante que vocês entendam isso. E antes de começar, vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal e também pedir para você ativar o sininho da notificação para poder deixar informado aí para quando a gente estiver colocando conteúdo novo aí para vocês. Um outro pedido que eu vou fazer é que você deixe o like no vídeo e é claro, né? Deixa aí um comentário aí pra gente, tá bom? Vamos iniciar então? Primeira lei de Newton, lei da inércia. Então assim, o estudo do movimento, ele sempre foi caracterizado por tentar entender como os corpos se movimentam no universo, certo? Então, aqui a gente vai começar a trabalhar com a ideia do método científico para poder entender como é que funcionava o movimento dos corpos e como funciona o movimento dos corpos, né? Anteriormente, o que a gente tinha era uma metafísica que explicava o movimento dos corpos a partir do Aristóteles. Aqui, nós vamos falar um pouquinho desse histórico do movimento e também vamos tratar justamente da primeira lei de Newton. Então, em 1687, o Isaac Newton, em sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, ele descreve o que? A lei da gravitação universal e as três leis de Newton que vão estabelecer e fundamentar a mecânica clássica. Então, aqui nós estamos verticalizando agora o estudo, ou seja, aprofundando um pouco mais o estudo a respeito do que é essa tal de mecânica clássica, tá? O estudo do movimento, a caracterização do movimento, as equações do movimento para poder reger esse movimento especificamente. Então aqui agora a gente começa a estudar um pouquinho mais essa mecânica clássica. Bom, a gente vai iniciar falando um pouquinho do que é a dinâmica, né? A dinâmica, ela é a parte da física que estuda o movimento dos corpos, mas ela se preocupa com o causador desse movimento, tá? Então, anteriormente, a gente viu aí nas aulas anteriores a questão da cinemática. A cinemática, ela estuda o movimento dos corpos, mas ela não se preocupa com as causas do movimento. Já a dinâmica, ela vai trabalhar justamente em cima desse aspecto, de tentar entender o movimento, mas também entender quais foram as causas desse movimento. Então é o ramo da mecânica que estuda o movimento dos corpos, preocupando-se com suas causas e também com as interações que o modificam. Isso é dinâmica, tá? Então, quando a gente estuda a mecânica na parte de cinemática e depois caminha e, vamos dizer assim, interage mais com o movimento quando a gente entra na dinâmica, tá bom? Então, esse corpo aí, ó, a gente anteriormente olhava só para o carrinho se movimentando. Agora a gente já tem que se preocupar com quem faz a força para que esse corpo se movimente. Entende a diferença? Então, cinemática estudava só o movimentar do carrinho. Já a dinâmica vai se preocupar em quem está fazendo esse carrinho se movimentar, qual força, como está sendo aplicado e tudo mais. Tá bom? Lembre-se, na cinemática fizemos a descrição matemática dos movimentos, ou seja, a gente montava as equações do movimento. O que seriam as equações do movimento? Aquelas funções horárias para poder mostrar qual que era a velocidade, qual que era a posição, qual que era a aceleração que o corpo tinha naquele instante, tá certo? Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho mais aprofundado, pensando em como esse corpo está produzindo movimento, tá? Como alguém está imprimindo uma força para que esse movimento ocorra, tá bom? Sem discutir as causas e o que produziam ou modificavam esse movimento. Então isso era a cinemática e agora a dinâmica vai se preocupar com essas causas do movimento. Bom, a concepção do movimento segundo Aristóteles. O Aristóteles foi o primeiro, vamos dizer assim, pensador, né, que quis explicar o movimento dos corpos, tá? Então ele utilizava o quê? A razão, dentro lá da questão do desenvolvimento da lógica, eles chegavam a uma conclusão a respeito de um determinado aspecto. Então, o Aristóteles, que era discípulo de Platão, deu significativas contribuições em diversos campos, como a ética, a metafísica, entre outros. Lembrando que a metafísica é o que precede a ideia da física, né? E das ciências como um todo, porque a metafísica ela tentava explicar por meio da razão os fenômenos que aconteciam e cercavam o homem, né? Para o movimento de objetos observados, como por exemplo a de uma flecha que se desloca aparentemente numa direção horizontal, então o que era a ideia básica aqui do Aristóteles? O Aristóteles imaginava o seguinte: imagina que você tem aqui uma seta, né?
essa setinha aqui, essa flecha, ela seja lançada no ar de forma horizontal. Então ela, para se mover, segundo a concepção do Aristóteles, lembrando que Aristóteles está aqui, né, em 384 até 322 antes de Cristo. Então, é uma concepção muito antiga do que vem a ser o movimento. Segundo ele, no universo existia uma substância que era incolor e inodor que preenchia todos os espaços vazios. Então, para a concepção do Aristóteles, não existia o que a gente chama de vácuo, tá? Então, toda parte do universo era preenchido por alguma substância. E quando você não tinha a explicação dessa substância, essa substância recebia o nome de éter, que não é esse éter que você tem hoje aí, conhecido na química, tá? O que acontece? Quando havia um movimento de lançamento de uma flecha, por exemplo, a explicação, segundo Aristóteles, para que esse movimento ocorresse era o seguinte: esse éter era removido dessa parte da frente aqui para que a flecha pudesse ocupar o espaço antes ocupado pelo éter, e esse éter, então, ele iria ocupar justamente a posição da flecha que antes ela estava posicionada. Então, esse movimento de trazer o éter para a posição onde a flecha estava acabava por impulsionar essa flecha para que ela continuasse em movimento. Então, olha só como era complexa a explicação dele. Mas, de modo geral, era uma explicação bem plausível. Imagine você nadando em uma piscina. Você está nadando na piscina. O que você faz? Você remove a água que está à sua frente, joga essa água para trás e você é lançado para frente. Essa água vai ocupar a posição do seu corpo anterior e você vai ocupar a posição da água. Então, se a gente for pensar em termos de análise, não era uma ideia muito ruim, né? Era uma ideia que justificava bastante o movimento. Tanto é que essa ideia perdura desde aí 322 a.C. até a Idade Média, né? Posterior um pouquinho à Idade Média. Estamos falando aí de uma época onde se passou aí mais ou menos 1.800 anos com esse conceito de movimento. Ou seja, esse conceito de movimento do Aristóteles, ele é muito mais duradouro do que nós temos hoje a concepção de movimento aplicada pelo Newton, né? Então, se a gente for pensar, essa concepção, ela foi cada vez mais ganhando casca, né? Ganhando força com relação ao que era o movimento. Até que o Isaac Newton chega e propõe outras ideias para explicar o movimento dos corpos. Mas então, olha só como era a concepção do Aristóteles. Para o movimento de objetos observados, como por exemplo a de uma flecha que se desloca aparentemente numa direção horizontal, esse movimento só ocorreria se houvesse uma força que lhe imprimisse e mantivesse em movimento. Quem ia fazer essa ideia, quem ia fazer esse lançamento, era justamente o éter que ia criar uma espécie de propulsão para jogar essa flecha para frente, tá? A teoria perdura até a Idade Média e somente no Renascimento ela é reconsiderada. Quem vai fazer essa reconsideração é, primeiramente, o Galileu, né? Ele dá uma observada no movimento e percebe que as explicações do movimento não eram condizentes, e depois, logo em seguida, o Isaac Newton para poder colocar isso demonstrado matematicamente, tá? E aí a gente vem já para o Galileu, né? 1564 a 1642, o Galileu, ele fez diversos experimentos. Ele é um dos precursores aí do método científico, que é aquele onde você observa o fenômeno, depois levanta hipóteses, depois monta um experimento, depois refuta as hipóteses e a partir daí chega a conclusões que podem ser viáveis ou não para explicar o fenômeno, mas ele é um dos precursores da ideia do desenvolvimento do método científico. Então, a partir de experimentos, olha só como muda a ideia, né? O Aristóteles, ele tinha a concepção de quê? De que o universo poderia ser explicado a partir da razão. Já o Galileu, ele tinha uma outra ideia de ciência caracterizada e baseada em experimentos, em experimentações. Então, a partir de experimentos, Galileu Galilei começou a refutar os conceitos de movimento estabelecidos por Aristóteles e que perduraram por muitos séculos. Galileu constatou que a tendência natural dos corpos, né, livres de ação de forças, é permanecer em repouso. Olha o Galileu já entrando na ideia da inércia.
né? O Galileu ele constata que existe uma tendência do corpo que, se ele está em repouso, a tendência dele é de permanecer em repouso. Ou, se estiver em movimento retilíneo uniforme, que ele permaneça com velocidade constante. Sendo assim, pode haver um movimento mesmo na ausência de forças. Então, para o Galileu, a ideia da inércia já começa a ficar muito, muito clara, tá? E ele só não consegue andar um pouco mais com isso porque ele não consegue fazer as demonstrações necessárias para poder apresentar à comunidade científica. Mas o próprio Newton fala, né, que se ele enxergou longe, ele estava nos ombros de gigantes. Então, para o Newton, as informações que o Galileu forneceu foram extremamente importantes para que ele conseguisse chegar nos resultados, né? Então, a ideia da inércia já começa a ser ventilada aí a partir do Galileu. Um detalhe importante aí, ó, se você observar, quando eu mudar o slide, a gente vai para o Newton. O Galileu, ele morre em 1642. E o Newton, ele nasce logo em seguida. Então, os dois não são contemporâneos, tá? Quer ver, dar uma olhada aqui, ó. 1643 o Newton nasce. Então, eles têm um intervalo aí de alguns meses entre a morte do Galileu e o nascimento do Isaac Newton. E o Newton, ele vem para poder revolucionar a ideia da ciência. Digo isso por quê? Porque o Newton, ele tem uma característica interessante, que é a de utilizar o método científico e comprovar as análises a partir de demonstrações matemáticas. Então, a demonstração matemática do Newton é extremamente precisa. Vamos falar um pouquinho sobre esse Newton. Então, nascido na Inglaterra, né, estudou na Universidade de Cambridge e foi considerado um excelente aluno. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque a gente sabe que outros famosos físicos aí não eram tão bem, vamos dizer assim, classificados dentro da escola, né? Por exemplo, o Albert Einstein, né, que não tinha aí notas suficientes, por exemplo, para poder subir de nível, né, dentro da escola e tudo mais. Ele teve problemas na escola. Então, o Newton não, né? Desde sempre o Newton já era tratado como um excelente aluno. Durante a peste bubônica, 1664 até 1666, que foi um período de quarentena, as universidades foram fechadas. E o Newton produziu intensamente. E aqui que está a grande sacada, ó. Nesse período aí, o Newton praticamente monta toda a estrutura para poder lançar o Principia, né? Que é justamente o livro que tem a explicação do movimento, né? Ou seja, as 3 leis de Newton, além da lei da gravitação universal, já baseada nos desenvolvimentos do Johannes Kepler, né? Que foi aquele cientista, aquele físico que olhava para o céu e conseguia prever, ou pelo menos explicar o movimento dos corpos, né, com as leis de Kepler lá, né. Bom, voltando aqui, durante esse tempo, então, Newton produziu intensamente, fazendo descobertas importantes em matemática. Então, ele consegue desenvolver boa parte da matemática, ele sugere o teorema do binômio de Newton, ele também trabalha em cima do cálculo diferencial, que é um cálculo voltado aí para as derivações e para as integrações, ou seja, um cálculo que faltava para ele poder conseguir comprovar e demonstrar algumas formulazinhas que ele tinha montado para poder explicar o movimento. Então ele para um pouquinho com a parte de física, vai para a parte de matemática, desenvolve um pouco da parte de matemática e retorna para poder estudar os fenômenos do movimento que ele estava produzindo com relação às 3 leis de Newton. Em ótica, né, ele fala um pouco sobre a teoria das cores. Quem não já ouviu falar aí do disco de Newton, né, onde ele consegue comprovar, a partir de um experimento simples, que o somatório de todas as cores para a luz resulta em branco, né? E em mecânica, obviamente, com essas contribuições relacionadas às leis de Newton e o movimento dos corpos celestes, né? Presidiu a Sociedade Real e foi chefe da Casa da Moeda da Inglaterra. Então, Newton foi extremamente competente e trabalhou em diversas partes, inclusive na Casa da Moeda da Inglaterra, ajudando na reorganização monetária do seu país. Então, ele contribui tanto para as ciências quanto também, não só para a ciência física, tá, gente? Eu estou dizendo aqui da física, mas o Newton ele é extremamente importante
para poder desenvolver a ciência como um todo, porque a partir do desenvolvimento das leis de Newton e dessa unificação que ele promove na física com relação a essa introdução ao desenvolvimento matemático para demonstrar as fórmulas, todas as outras ciências sofrem influência direta para comprovar o que eles falavam, para só depois isso se tornar algo viável para a comunidade científica. Tá? Então, o Newton ele faz uma verdadeira revolução no que se diz respeito à ciência e ao estudo, a como experimentar a ciência e como demonstrar que a ciência pode ser aplicada nos dias atuais. Então, de lá para cá, a ciência progrediu muito, principalmente por conta dos desenvolvimentos já postos aí pelo Isaac Newton. Então, quando me perguntam, né, aí já é uma questão pessoal, né? Quem foi, na sua opinião, o maior físico de todos os tempos? A minha resposta é o Newton. Porque, primeiro, ele tinha um material muito restrito para poder trabalhar. Segundo, ele tinha informações que perduravam por muitos séculos. E terceiro, porque ele introduz um novo tipo de ciência, um novo jeito de se fazer ciência. Então, por isso que eu digo que o Newton seria aí o maior de todos os tempos, tá? Bom, dando sequência aqui, lembrando que isso é uma opinião própria, tá? Primeira lei de Newton, ou seja, o princípio da inércia. Então você vai encontrar como primeira lei de Newton o princípio da inércia nesses principais vestibulares aí do país. Então fique esperto aí com esses dois nomes. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Ou se estiver em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Desde que o somatório das forças externas que atuem nesse corpo seja nula. Ou seja, a representação matemática do somatório está aí, ó. Somatório das forças externas igual a zero. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, se eu tenho um corpo que está parado numa região plana, claro, não vou colocar em plano inclinado, porque aí a própria força-peso dele vai fazer com que ele entre em movimento. Mas vamos dizer numa região plana. Eu coloco esse exemplo aí do carrinho do supermercado. Gente, se eu colocar o carrinho do supermercado parado lá, não tocar nele e ele começar a mexer num plano horizontal, pode correr. Tá? Isso aí não é natural. Isso aí tem alguma coisa sobrenatural acontecendo com ele. Então, o que eu vou dizer para vocês é, se esse carrinho de supermercado ficou paradinho ali, se eu não tocar nele, se não tiver vento, nada, se tiver livre de forças externas, esse corpo tende a permanecer em repouso. Então, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Agora, se eu pegar esse carrinho e der um impulso nele, e imaginando que as rodinhas desse carrinho fossem perfeitamente cheias, engraxadas, né, vamos dizer assim, que pudessem fazer a rotação ali sem sofrer atrito com nada. E se o solo também não promovesse um atrito, não tivesse resistência do ar, a tendência desse carrinho, pessoal, era de andar com velocidade constante eternamente. Imagina você jogando uma pedrinha lá no espaço, no vácuo. Essa pedrinha, pessoal, vai embora com a velocidade que você lançou de forma retilínea e com velocidade constante durante toda a eternidade. A não ser que ele encontre um obstáculo para poder se chocar, né? Mas já imaginou essa ideia de que você tem assim... Vamos pensar numa mesa extremamente polida, tá? De um metal alumínio, vamos dizer o alumínio, desses fundos de panela de alumínio assim, extremamente polido, que nada fica aderindo. Você pega um cubo de gelo e joga esse cubo de gelo com uma certa velocidade e tenta retirar a resistência do ar. Pessoal, esse gelo vai andar por muito e muito tempo. Entende a ideia? Então, se um corpo está em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso. Se um corpo está em movimento, a tendência dele é permanecer em movimento com movimento retilíneo e velocidade constante. Beleza? Essa é a primeira lei de Newton. E onde que eu uso isso, professor? Inúmeros são as aplicações, mas uma das principais está aqui, ó, cinto de segurança. Quando eu estou dentro do carro, o carro e tudo que está dentro do carro está com a mesma velocidade do carro naquele momento. Então, se o carro está a 80 km por hora, tudo que está dentro do carro está a 80 km por hora, inclusive você. Agora imagine que de repente você tenha um animal passando pela pista e você pise no freio. Pessoal, o carro vai parar, mas quem está dentro do carro está a 80 km por hora e não tem freio para ele. O que é a tendência das pessoas que estão dentro do carro? É de irem conhecer o vidro da frente do carro. Então, um corpo em movimento, a tendência dele é permanecer em movimento. O que é a ideia do cinto de segurança? Pensando no princípio da inércia, você se prende ao carro, né? Você fica acoplado ao carro, para quando você frear, a força que está sendo feita no carro para que ele pare
também vai ser exercida sobre você para que você também pare e não conheça o vidro da frente, né? Um detalhe aqui importante é que por isso que é importante que você nunca carregue coisas soltas dentro do carro. Porque se você tem um pacote lá, sei lá, alguma coisa que seja maior do que 200, 300 gramas, se você deixar isso solto a 80 km por hora e promover uma frenagem, se ele vier e bater na sua cabeça, é como se você estivesse levando uma pancada com o lançamento desse objeto sendo 80 km por hora. Ou seja, uma pancada significativa, né? Então, não é interessante que você ande com objetos soltos dentro do carro. Pessoas, então, não vou nem comentar, né? Por isso é tão importante o uso aí do cinto de segurança, tá certo? Mas essa é uma das aplicações, né? Aquela ideia de você estar andando de skate, vem uma pedrinha, apoia na roda do skate e você vai direto. Ou então lá do hipismo, quando você está correndo, o cavalo para e aí o atleta vai passar por cima do cavalo, né? Então todas essas explicações aí que eu estou te dando estão relacionadas ao princípio da inércia. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento com velocidade constante e em movimento retilíneo, desde que o somatório das forças externas seja nulo. É muito importante isso, hein? Não pode esquecer que quando eu somar as forças que atuam sobre o corpo, o somatório tem que ser zero. Percebam que eu não estou falando que o corpo não tem força atuando sobre ele. Pode ter várias forças atuando, desde que o somatório das forças seja igual a zero. Certo? Bom, o que é força então? Porque eu estou falando aqui que se eu aplicar a força num corpo, esse corpo tende a entrar em movimento, se ele estiver em repouso, né? Mas o que é força? A gente vai dizer que força é uma grandeza física que é capaz de causar deformação. Pensa você com a latinha de refrigerante e você começa a apertar essa latinha. Se ela estiver aberta, vai ser muito mais fácil de você deformar ela, concorda? Porque a pressão interna dela não vai ser suficiente para poder segurar a força que você está fazendo externamente, tá certo? Agora, se ela estiver fechada, você vai ter mais dificuldade em amassar. Mas, ó, a grandeza física que é capaz de causar deformação ou alterar o estado de repouso ou de movimento de um determinado objeto, a gente vai dizer que é força, tá? Então, o que eu vou dizer? Ó, ao aplicar uma força ou um sistema de forças cuja soma vetorial não seja nula em um ponto material, nós vamos produzir nele uma alteração na sua velocidade. Onde eu estou querendo chegar com isso? Estou querendo dizer que se o somatório das forças que você aplica sobre um corpo ele é diferente de zero, então você vai promover uma alteração na velocidade desse corpo. Se ele estiver em repouso, ele vai começar a se movimentar. Se ele estiver em movimento, ele pode aumentar ou diminuir a velocidade de acordo com a resultante dessas forças que estiverem atuando. Estou começando aqui a falar de uma outra lei de Newton, ou seja, a segunda lei de Newton, tá? Aqui já é a ideia inicial da segunda lei de Newton, mas aqui nós vamos nos ater especificamente à primeira lei, que é a lei da inércia, tá? Então aqui, ó, se eu faço uma força, quanto maior é a força, maior é a aceleração que o corpo vai adquirir. O detalhe é que a aceleração resultante sempre vai estar na mesma direção e no mesmo sentido da força resultante aplicada sobre os corpos, tá? Isso aqui é assunto também para a nossa próxima aula. O que é inércia, né? A inércia vai medir, pessoal, a dificuldade ou a facilidade que você vai ter de tirar um corpo do repouso ou de colocá-lo em repouso depois que ele esteja em movimento. Então a inércia é uma característica da matéria de se opor a qualquer variação em sua velocidade. Aqui no ensino médio, a gente vai dizer que a inércia está relacionada com a massa do corpo. Ou seja, quanto maior for a massa do corpo, maior é a inércia que esse corpo tem. Por quê? Porque quanto maior a massa, mais difícil é de eu colocá-lo em movimento. Vamos pensar em colocar um caminhão em movimento, né? Mas também mais difícil é de eu fazer parar esse corpo depois que ele tem uma certa velocidade. Então a inércia está relacionada à massa do corpo. Se algum enunciado aqui do ensino médio vier com a pergunta qual a inércia de determinado corpo, você vai dizer que a inércia é a própria massa desse corpo, tá? Aqui para o ensino médio isso é tranquilo, a gente consegue entender bem essa ideia. O que é um referencial inercial? Isso aí é um assunto que já foi abordado lá atrás, quando a gente falava do aspecto relacionado a o que é movimento e o que é repouso. Então, um referencial inercial é justamente um referencial que está em equilíbrio num determinado ponto do espaço. Então, ó, tanto o equilíbrio quanto o movimento dos corpos são relativos a referenciais.
Para os referenciais, os quais vale o princípio da inércia, damos o nome de referencial inercial, tá bom? A Terra não é um referencial inercial, pois, além de ser um movimento de rotação, ele descreve uma trajetória que é elíptica em torno do Sol, certo? Então, para corpos que estão de fora, a Terra não é um referencial inercial. Mas para quem está dentro da Terra aqui, dentro não, né, na superfície da Terra, como nós estamos, como ela é extremamente maior do que o nosso tamanho, das nossas dimensões, então eu posso dizer que a Terra, para nós, ela é um referencial inercial. Por quê? Porque, no caso, ela é muito maior do que o tamanho relacionado com o tamanho dos corpos que estão sobre a sua superfície. Então, para mim, ela está em repouso o tempo todo. Eu não fico tonto porque ela está girando em torno do seu eixo, e eu também não fico, vamos dizer assim, enjoado porque ela está fazendo uma rotação em torno uma translação em torno do Sol. Entende a ideia? Então, basicamente é isso. Primeira lei de Newton, lei da inércia, vai falar sobre esses aspectos. Espero que vocês tenham entendido bem a ideia inicial do que é a primeira lei de Newton, para a gente poder falar posteriormente da segunda e da terceira, tá bom? Valeu demais, queria agradecer a atenção de todos, pedir para você que não é inscrito no canal se inscrever no canal e também pedir para você ativar o sininho da notificação, tá bom? Segue a gente lá nas redes sociais e deixa o like no vídeo. Valeu, grande abraço!